Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa regata. Ela foi feita em crepe com viés de 2 viras na reta. É uma regata básica e bem simples de fazer. Então vamos para o passo a passo? Iniciando aqui pelo corte, eu vou usar essa regata como molde. Eu dobrei o tecido uma vez e coloquei a regata sobre o tecido dobrado. Ajeitei e cortei. Cortei primeiro a parte das costas. Cortei 2 dedos mais larga do que esta. Como essa regata tem abertura de fendas nas laterais, então eu deixei 1 centímetro de sobra de tecido para fazer o acabamento da abertura da fenda. Na parte da frente, eu vou aumentar o decote 3 dedos. Vou fazer ele mais profundo. Após cortar a parte das costas, dobrei o tecido novamente uma vez e cortei a parte da frente. Pessoal, não deu tempo de eu editar o vídeo à noite, então eu estou editando agora à tarde. Ouçam quanto canto de pássaro no vídeo. Não tem como tirar o canto dos pássaros. Após cortar, dei uma recortada no ombro e no decote. O decote eu cortei 3 dedos mais profundo do que o da peça que eu usei como molde. Após cortar, coloquei em cima da peça para conferir o decote. Para finalizar o corte, eu cortei 2 tiras de viés de 3 centímetros para fazer o acabamento das cavas e do decote. O viés das cavas eu vou fazer rebatido, como está na peça. Aqui na peça ele foi dobrado mais uma vez e feito uma costura por cima. Com o tecido dobrado uma vez, eu cortei as 2 tiras. Usei a régua como medida, deixei um pouquinho mais que 3 centímetros, porque na hora de passar o viés ele sempre cede um pouco e ele pode escapar, então tem que deixar um pouquinho mais que 3 centímetros, pouca coisa, uns 2 milímetros a mais. Com a peça pronta, vamos para a parte da costura. Na reta, eu coloquei um aparelho de 3 centímetros com 2 viras e um calcador 3x16 para fazer a regulagem do viés. Fechei os ombros da peça. O ombro esquerdo eu fechei mais do que a metade um pouco, deixei uma abertura no decote para passar o viés. E o ombro direito eu fechei todo. Então, iniciei passando o viés pelo decote. Ia colocando devagar e ajeitando o viés, como é uma tira. Porque quando é no rolo, você vai deixando o rolo à vontade, né? Só vai passando o viés e cuidando para não escapar. Uma tira de viés eu usei para o decote e uma cava. Ao passar o viés na costura do ombro, você vira a costura para trás, para a parte das costas. Sempre cuidando para não escapar a peça do viés. Para finalizar o viés na peça, coloquei a outra tira no aparelho e passei na cava. Antes de você passar o viés na peça, você confere por baixo para ver se não está escapando e se está bem regulado.
Ao finalizar o viés na peça, tirei essa parte que eu ia fazer uma abertura na lateral, que eu ia fazer uma fenda. A cliente pediu que eu tirasse, não precisava deixar com abertura, então recortei essa parte. Deixei ela toda fechada. Após recortar a peça, tirei o aparelho da máquina, tirei o calcador 3x16 também e coloquei o calcador 1x4, porque ele é um pouco mais largo que o 3x16, para fazer o acabamento rebatendo o viés das cavas. Então, eu dobrei o viés para dentro e fiz a costura por cima do viés, a segunda costura. Então, no acabamento, ele vai ficar com duas costuras pelo lado do avesso e pelo lado direito ele fica somente com uma costura. Só uma fica aparecendo. Você vai ajeitando o tecido e vai costurando, cuidando para não ficar com pregas embaixo, do lado direito. Ao rebater o viés, no início e fim da costura, você faz um retrocesso arrematando a costura. Ao rebater o viés também na costura do ombro, cuidar para virar ela para trás. Ao finalizar a costura no viés, troquei o calcador da máquina, coloquei o calcador simples, o calcador original da máquina, e arrematei os viés e fechei as laterais da peça. Encaixando bem os viés. Após fechar as laterais, fechei também o acabamento do ombro. Após fechar, levei na overlock para refilar. Após refilar a peça, coloquei um aparelho de bainha na reta como guia para fazer a bainha. Quando você for fazer uma bainha de qualquer peça, você deve virar a costura da peça para trás, para a parte das costas. Para fazer a bainha, dobrei o tecido 2 vezes, fiz uma bainha de 1 centímetro. Então, temos aqui a bainha pronta. Após fazer a bainha, tirei o aparelho da máquina e fiz o acabamento da costura da overlock nos viés. Você não corta a linha da overlock sem fazer o acabamento, você vai puxar ela para baixo, passar a costura da reta por cima. Após rematar os 3 viés da peça, levei a peça e passei a ferro os viés e a bainha. Deixei ela pronta, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa tarde, se inscrevam no meu canal, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.